Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Saudar aqui o presidente da Comissão de Transporte da Câmara Federal, o deputado Altineu Cortes. Saudar o professor Raul Debonis, da COP da UFRJ. Fábio Paixão, do Movimento em Defesa dos Trens. José Maurício da Silva, do Movimento em Defesa dos Trens. José Francisco José, também do Movimento de Defesa dos Trens. Saudar Rosa Maria, gerente-geral de Relações Institucionais da MRS Logística. Alexandre Porto, superintendente de Infraestrutura de Serviços Ferroviários da NTT. Estamos aguardando um representante da Secretaria de Estado e também um representante do TCU. Mas a ideia dessa comissão especial é que nós sabemos que estamos em vias da prorrogação do contrato da MRS. E como nós queremos fazer valer o contrato de concessão, Altineu, a ideia nossa é que a gente possa nos mobilizarmos aqui, juntamente com o Tribunal, com a NTT e própria MRS, para que a gente possa fazer valer uma cláusula do contrato onde prevê a passagem de um trem de passageiros. Sabemos que por parte da MRS sempre há, a questão da operação, sempre há também o óbice de deixar passar na malha que opera a MRS o transporte passageiro, mas sabemos que temos outras experiências no Brasil, como Pará, Maranhão, como Belo Horizonte, Espírito Santo, onde tem um movimento de carga muito maior e onde há esse transporte de passageiros. Então, a ideia é que a gente possa ouvir a NTT, a MRS, ouvir também o professor Debonis, depois a gente vai abrir para que a gente possa ouvir também aqui as pessoas que fazem parte do movimento, mas de pronto eu queria passar a palavra ao deputado federal Altineu Cortes, que é o presidente da Comissão de Transporte da Câmara Federal. Eu quero cumprimentar o nosso presidente André Siciliano, cumprimentar todos os presentes, dizer que é sempre em tempo da gente cuidar de um assunto tão importante, deputado André, que o senhor já vem falando há bastante tempo comigo. Eu peço até desculpas da gente não ter marcado essa audiência, mas eu acho que vai ser a primeira de algumas, que vem também de encontro com o movimento da nossa Comissão de Transporte, que é uma comissão muito abrangente e muito dinâmica, e que agora, nesse exato momento, está entrando nas questões das inexecuções dos contratos de concessão. A gente sabe que as empresas concessionárias são empresas, na sua grande maioria, muito poderosas, que têm contatos políticos muito influentes. E, nesse momento, a nossa comissão em Brasília, e é de um todo um grupo de deputados, e eu te disse na semana passada lá que é uma questão suprapartidária, está se movimentando, porque eu fiquei realmente estarrecido quando eu peguei um relatório do TCU que tratava das concessões rodoviárias na semana passada, que mostra as inexecuções das concessões rodoviárias. Eu disse, Alexandre, lá, que a gente precisava contratar os técnicos da NTT que analisaram aqueles contratos para o Ministério da Fazenda, que o problema do Brasil estaria resolvido. Porque para fazer uma mágica daquela é brincadeira. E a gente vai tratar disso essa semana, aprovando um requerimento de convocação dos técnicos do Tribunal de Contas da União para discutir os contratos das concessões rodoviárias e ferroviárias e das concessões na área portuária. Das concessões rodoviárias e ferroviárias vão ser a nossa primeira ação, que eu quero marcar essa audiência pública o mais rápido possível, se Deus quiser, dentro dos próximos 10 dias. Tem um feriado de 7 de setembro aí, mas eu acho que não atrapalha. E eu quero já colocar à sua disposição, presidente, para a gente fazer também essa audiência pública sobre a questão do contrato aqui no Rio de Janeiro também. Eu tenho boa relação com as pessoas, com os dirigentes da NTT,
cordial, especialmente o presidente Jorge, porque ele é aqui de São Gonçalo, e na semana passada, depois do ocorrido, eu falei com ele e falei, amigo, não dá mais. Não dá mais. Dessa vez, nessa situação, nós vamos mudar essa história. Porque se você vai ao banco e faz um contrato com o banco, se você não cumprir R$1, você não renova esse contrato. E as concessões ocorrem o seguinte, as pessoas, não estou dizendo o caso específico aqui, porque eu não tenho esse contrato na minha mão, mas vamos ter, a partir de amanhã, eu tenho uma reunião no TCU já para tratar dessas outras questões, que inclui as ferrovias, 14 horas. E, na realidade, as empresas assinam os contratos, não cumprem os contratos e depois querem renovar esses contratos, ou no meio, no meio da execução desse contrato, eles mudam as cláusulas, e aí a NTT faz essa intermediação, que não é uma intermediação transparente, por exemplo, citando, para fazer um paralelo, a concessão que afeta o Brasil inteiro, que é a concessão aqui da Nova Dutra, né? A Serra das Araras estava, por exemplo, dentro do contrato original de concessão. E depois acabou essa obra não sendo realizada, e quando você pergunta, a NTT trocou essa obra por diversas intervenções, quer dizer que não é transparente, e agora a concessão vai vencer, já depois de tantos anos, e agora também o TCU aponta que não existe condição de haver ali um entendimento, que já não existe mais base legal para isso. Enfim, a situação dos contratos concedidos são, na minha opinião, no Brasil, muito preocupante. E de mais a mais, o governo agora, na semana passada, disse que vai privatizar aí muita coisa no Brasil. E aí eu pergunto, essas empresas que estão inadimplentes com seus contratos, elas vão participar de novas concessões? Elas podem, através da sua força política, dos seus contatos com o ministro, com o presidente da República, com deputados, senadores, se tornarem adimplentes, já que estão inadimplentes no contrato? Então, deputado, o Brasil mudou num monte de coisa. O Brasil está mudando com a Lava Jato, está mudando com diversas operações. Chegou a hora das concessões. Na nossa comissão, a prioridade absoluta agora em Brasília, e isso foi alvo, vamos dizer, de uma inquietação muito grande na semana passada, chegou a hora das concessões. O senhor conte comigo, conte com a Comissão de Transporte da Câmara dos Deputados, e a gente vai fazer aqui a legislação ser cumprida. Não temos absolutamente nada contra a MRS, até cumprimentei a senhora ali fora agora, como representante da NTT, absolutamente nada contra, mas a gente vai fazer força para que a legislação seja cumprida. Na semana passada eu expedi também 2 ofícios, aliás, um ofício a uma agência e com cópia para a CGU e para o Ministério Público Federal de uma determinada concessão que existe na área portuária, a intenção de prorrogação dessa concessão, também exatamente com o mesmo problema que é citado aqui, não executam o contrato, mas usam força política. Então, expedi um ofício ao presidente da ANTAC e com cópia para a CGU, para o Ministério Público Federal, porque agora nós vamos dar voz aos técnicos do Tribunal de Contas da União. Então, a nossa posição aqui é a posição de inteiro apoio ao cumprimento do contrato. E é isso que a gente vai fazer, e é isso que, a partir dessa semana, eu quero ver se eu trago mais dados sobre essa questão, para que a gente possa avançar aqui. Obrigado, estou inteiro à deputado. disposição. Nós sabemos que nos próximos meses, 30, 60 dias, pode ocorrer audiência pública em relação ao contrato da MRS, então, desde já, deixar aqui, a assessoria da comissão vai fazer o requerimento, Vossa Excelência, para que a gente possa pedir a audiência que possa ser realizada aqui, juntamente da NTT, para que a gente possa fazer essa audiência pública no estado do Rio de Janeiro. Eu queria ouvir um pouquinho o nosso professor Raul Debonis, que é um estudioso do setor, que aposentou, mas
tem um trabalho muito profícuo em relação à ferrovia no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Bom, senhor presidente, deputado Altineu, senhoras e senhores, é com um grande entusiasmo que venho mais uma vez aqui à nossa Assembleia tratar desse assunto, para nós, um assunto muito importante, seja para o setor ferroviário brasileiro, seja para o Estado do Rio em particular, né? O fato é que nós tivemos, ao longo desses últimos 20 e poucos anos, quase abandono, um distrato, né, um tratamento completamente inadequado à questão ferroviária no país, que perdeu a maior parte da sua extensão, que praticamente eliminou do país o transporte ferroviário de passageiros, né? E, com certa expectativa, temos visto, e o deputado traz novidades aqui, o deputado Altineu, que novas atitudes vão sendo tomadas, e isso nos alimenta uma expectativa de que o Estado do Rio seja atingido positivamente nesse sentido, né? No caso do transporte ferroviário de passageiros no nosso Estado, o Rio de Janeiro, ao contrário do que já vem acontecendo com outros estados, como disse o nosso presidente, o Rio de Janeiro ainda está um pouco afastado de uma atuação mais firme, mais objetiva, no sentido de defender e assegurar que esses serviços de passageiros sejam retomados. Isso aí tem a ver com as possibilidades de desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país, né, e precisando realmente fazer com que isso aconteça. Agora, o cenário tem sido, ao longo dessas últimas décadas, tão contrários a isso, que a luta dos nossos companheiros aí de mais de 20 anos vem sendo uma luta de muito desgaste e pouco resultado, porque não houve durante esse tempo todo uma consideração em termos da política nacional e da ação governamental, no sentido do reconhecimento de que esses projetos são realmente importantes, podem trazer desenvolvimento, podem ser geradores de emprego e renda, podem trazer novas atividades econômicas, né? Podem trazer reflexo importante social, mas isso não vinha encontrando nenhum espaço ao longo desse tempo todo. Então, eu fico muito entusiasmado em ouvir o que já foi mencionado hoje aqui, entendendo que nós estamos partindo para um novo momento onde o Estado do Rio se incorpora através desses projetos, em particular desse projeto de integração da região sul do Estado com a nossa região metropolitana, numa nova fase, onde o transporte de passageiros pela ferrovia vem a cumprir aquilo que ele é capaz de cumprir, trazendo todos os benesses, todos os aspectos positivos que isso possa representar. Entendo que a política nacional, política adotada no país, em relação à ferrovia, permitiu uma série de perdas importantes, em termos de degradação, em termos da não resposta à população em termos das suas necessidades, né? Mas é hora de nós iniciarmos essa etapa, garantindo, então, ao país e ao Estado do Rio de Janeiro, com a retomada do transporte ferroviário, essas respostas que nós podemos pensar e podemos defender, né, no sentido do desenvolvimento em seus vários aspectos, né, suas várias vertentes, que é o que nós estamos precisando. Entendo também que o Estado do Rio vive hoje um momento difícil, seja politicamente, seja economicamente, mas, por exemplo, a retomada do que nós estamos chamando do projeto Barrinha não exige muita coisa. As linhas estão capazes de receber esses trens, nós temos, como o nosso presidente falou, nós temos outras ferrovias que transportam muito mais e transportam passageiros também, né? Tínhamos no Brasil antigo, chegamos a atingir 100 milhões de passageiros ano no transporte ferroviário intermunicipal, interestadual, quer dizer, temos condições aí que seja uma coisa inteligente, que seja uma coisa que entenda que
há dificuldades, mas há também possibilidades, e que a gente possa prosseguir nesse momento novo, realmente pretendendo, e como foi dito aqui, defendendo com firmeza essa possível retomada do trem, com tudo que possa representar de bom para o nosso país e para a nossa população, né? Então, eu agradeço muito, mais uma vez, o convite por estar aqui, fico à disposição da reunião para nós tentarmos desdobrar isso em mais aspectos, né? Mas fico muito contente por ver que a Alerj está firmemente integrada, participante, liderando movimentos, agora somando com a Comissão de Transporte do Governo Federal também, da área federal, né? E isso só nos deixa com mais expectativa de ver esse processo avançar. Obrigado, professor. Está conosco Márcio Emanuel Pacheco, que é o representante do TCU. Já estava na Assembleia, mas não estava aqui no prédio. Então, nós já ouvimos aqui, Márcio, o presidente da comissão da Câmara Federal, o deputado Altineu Cortes, em relação aos contratos de concessão, não só ferroviários, mas também rodoviários. E ele colocou aqui que quer falar um pouco mais, só para ressalvar que a presença da pessoa do TCU, do Márcio Altineu. Não, Márcio, na na realidade, umas 3 semanas atrás, a gente se aproximou, sempre estivemos próximos, mas dessa questão das concessões, das concessionárias, das rodovias, ferrovias e da área portuária. A gente sabe que existe um grande lobby para as renovações dos contratos, muitos contratos antecipadamente, os contratos não estão sendo cumpridos. E a gente quer dar um basta nisso. Então, nós tivemos no TCU, eu fiquei estarrecido com o relatório que eu recebi das concessões rodoviárias, e essa semana, terça-feira, às 14 horas, eu estou recebendo dos seus colegas técnicos do TCU das concessões ferroviárias, e estamos aprovando uma audiência pública para ouvir os técnicos do TCU dessa questão a nível nacional. Eu tenho colocado que, nesse momento que o Brasil, repetindo aqui o que eu disse, que o Brasil anuncia privatizações, eu não posso entender como que empresas, por mais poderosas que sejam, por mais contatos políticos com os poderosos que elas tenham, elas não cumprem os contratos e entre outras concessões. Porque se você está inadimplente, você não pode participar de uma concessão, né? E eu tenho muito respeito pelos conhecidos e amigos que eu tenho na NTT, mas essa semana eu disse que não tem mais como a gente não levar essas situações a uma fase final. Então, o que a gente quer é o cumprimento dos contratos. A gente quer o cumprimento dos contratos. Como o professor aqui falou, no caso específico aqui, a MRS é uma empresa gigante, né? Então, nessa questão específica, não sei as outras questões, se está no contrato tem que cumprir. E é uma coisa notoriamente pequena, né? Perto da dimensão dos contratos. Enfim, nós vamos ter essa aprovação dessa convocação do Tribunal de Contas da União e dar voz ao trabalho de vocês. Porque o que acontece é que o Tribunal de Contas da União faz um trabalho maravilhoso, mas quando esse trabalho não é colocado nos microfones da política, ele fica somente como uma ação entre um trabalho técnico e a NTT, essa discussão entre a NTT e o TCU. Então, nós vamos levar numa audiência pública para que a gente possa apontar ali os erros que o Tribunal de Contas da União apontaram nos seus relatórios. Então, basicamente é isso, a gente quer que as concessões andem, mas dentro dos contratos prorrogados. Só uma concessionária, para você ter ideia, aqui no Rio de Janeiro, da área de rodovias, ela tem 305 milhões de reais, 304 milhões de reais de investimentos atrasados. Mas vê se por acaso a tarifa parou de aumentar. Todo ano tem reajuste de tarifa. Mas ela tem 305 milhões, só num item de segurança, um item de segurança, ela tinha que
que fazer 33 ações de segurança. Ela só fez 7. 26, 78% ela deixou de cumprir. Mas os contratos... Então, não existe essa mágica. E em relação às ferrovias, no momento que a gente entrou tratando desse assunto, que foi o primeiro relatório que eu peguei, que foram as concessões rodoviárias, outros colegas, eu estou presidindo a comissão esse ano, mas outros colegas que já estão há muito tempo na Câmara dos Deputados, não, a gente tem que tratar das ferrovias em primeiro lugar, porque o assunto é absurdo e tal. Então, a grita sobre o assunto das ferrovias foi muito grande. E a gente vai receber esse relatório essa semana e fazer esse procedimento que nós tratamos. Nós estamos aqui para somar, a gente quer que os contratos aconteçam. Esse é o nosso objetivo. E o presidente André, que está comandando essa demanda aqui no Estado, vai, com certeza, dar continuidade aqui a essas ações nossas. Queria ouvir o representante Fábio em relação ao movimento de defesa dos trens, e em seguida vamos abrir para a NTT, para o TCU e para a MRS. Bom dia a todos. Bom dia, presidente André Ciliano, presidente da comissão. Bom dia, deputado Altinei Cortes, professor, amigos do MDT, doutor Alexandre, da senhora Rosa Maria, da MRS. O maior exemplo foi o que aconteceu hoje aqui na chegada dos representantes do MDT vindo de Mendes, que tiveram que sair de Mendes 7 horas da manhã para chegar aqui 11h15. E todas as vezes que se tem uma reunião aqui, é esse problema em relação aos membros do MDT que moram na Serra. Essa serra que antes era ocupada pelo trem de passageiros e que foi retirado após um grave acidente em 18 de setembro de 1996, ao qual no ano passado fez 20 anos e agora no mês que vem vai fazer 21. Essas pessoas, elas foram culpadas, elas foram penalizadas por esse acidente, pela falta desse trem. Eu acredito que a ferrovia no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, China e por aí vai, ela é benéfica, ela traz desenvolvimento, ela vê a cultura do trem de passageiro como um benéfico, como uma coisa muito boa, que é o transporte. E também o transporte das pequenas cargas, que é o que não está sendo feito hoje. A maioria das cargas é granéis. As serras estão forradas de caminhões, forradas de ônibus, e é acidente, acidente, acidente e mais acidentes. Estamos aí, a ferrovia está aí cortando tudo. Por todos esses municípios em que a ferrovia está sendo cortada, ela está praticamente isolando cada vez mais o município. O município de Mendes, por exemplo, ele não tem um benefício da ferrovia. A ferrovia não serve para o município. Ele não transporta nada, nem ninguém. E aí, fica aí nesse problema. A gente querendo se deslocar e não estamos conseguindo. O Sul Fluminense está se desenvolvendo e ele não consegue deslocar o máximo, né, de pessoas para a capital ou vice-versa. O maior exemplo do Barrinha, o maior exemplo foi o que aconteceu, e a gente diz hoje, que é a localidade chamada Mário Belo, onde pessoas foram obrigadas a saírem de seus lares, a abandonarem os seus lares, porque não tinham como se locomover, não tinham como sair de suas casas, não tinham como ir para o seu emprego, não tinham como... Diversão, então, é coisa fora do alcance. E, graças agora à Comissão da Alerj,
que trouxe aqui a NTT, trouxe a MRS para a gente falar e junto com o TCU, para a gente conversar. Nós queremos conversar, queremos saber respostas, queremos avançar isso aí. Eu acho, na minha opinião e na opinião dos meus amigos do MDT, isso não pode ficar assim. Temos que tomar uma providência. Queria ouvir. Pode ser a MRS primeiro do que a NTT? Não? Rosa Maria, por favor. Tá ligado? Tá. Alô? Tá ligado? Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores nessa solicitação. Me desculpar pela ausência do nosso presidente, que foi o convidado para que estivesse aqui, mas essa solicitação chegou muito em cima da hora e ele já tinha compromissos previamente agendados. Solicitou que eu viesse representar a empresa junto a esta comissão. Eu sou a gerente-geral de Relações Institucionais aqui no Estado do Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu acho que a gente está falando e que, para mim, é bastante familiar é o transporte de passageiros. Eu sou oriunda, para aqueles que me conhecem aqui do Estado, do Metrô Rio. Eu trabalhei durante quase 12 anos no metrô. Então, transporte de passageiros é uma praia em que eu nado com alguma facilidade, porque eu conheço. Depois do metrô, em 2012, eu fui convidada para ir para a MRS e mudei apenas o tipo de carga, né? O trilho continua sendo trilho, o modal continua sendo trilho, mas agora eu estou na parte de transporte de cargas. Fazendo algumas considerações aqui, a MRS é uma concessão do âmbito federal, foi concedida em 1996, exatamente alguns meses após o acidente que motivou essa parada do trem da Barrinha. Eu, nessa ocasião, como havia dito, eu não estava ainda na MRS, mas, logicamente, que busquei informações a respeito com os colegas que ainda estão na MRS, que são daquela ocasião, e busquei notícias no jornal. Percebi que aquele meio de transporte naquela região já havia sido suspenso em outra ocasião por não ser o seguro suficiente para aqueles passageiros que ali estavam sendo transportados. Eu não estou aqui questionando o passado, eu acho que aqui a gente tem que olhar para frente, para o futuro. Nós estamos aqui falando num momento de renovação de concessão e a MRS está incluída nesse pacote de renovação de concessão. Conforme o deputado Altineu mencionou, para que se faça uma renovação de concessão, é necessário que todas as suas obrigações sejam cumpridas. E todas as obrigações contratuais da MRS, elas são cumpridas. Tanto é que isto é o que lhe permite renovar, neste momento, a concessão. Isso diz respeito à integridade do nosso trabalho com relação a não estar devedor de nenhuma de nossas obrigações contratuais. Nós estamos 100% correspondendo a todas as obrigações contratuais. Outra coisa que o Dr. Raul Debonis falou, que eu gostaria de comentar, seria o serviço de passageiros serem retomados no Estado do Rio de Janeiro. Uma dos nossos pleitos que surgiram durante essa renovação, uma das possibilidades foi o retorno de um transporte de passageiro que viria ligar a Itaguaí até Santa Cruz. Seria a retomada deste ramal, que é um transporte de passageiros. A MRS vai estudar essa possibilidade, sim, não se opõe,
Isso se daria numa área, numa faixa segregada, e esse serviço ele seria prestado pela Supervia. Vale destacar aqui que a MRS, no seu contrato de concessão, não tem a previsibilidade de transportar passageiros. Nós apenas podemos e somos autorizados a transportar carga. Então, para que todo e qualquer transporte de passageiro se dê na malha da MRS, é necessário que haja um agente transportador interessado em oferecer o serviço. Havendo esse transportador interessado em oferecer o serviço, e mediante estudos que propiciem esse transporte de passageiros, seguindo as normas, as regras, sejam elas operacionais, de segurança, origem, destino, demanda, cumprimento da grade de cessão da grade para passageiros dentro da malha ferroviária, de acordo com a nossa densidade naquele trecho, a MRS não põe óbice nenhum em estudar o assunto. Com relação à colocação do senhor Fábio Paixão, em sair de Mendes às 7 horas e chegar ao destino do Rio de Janeiro às 11h15, nós todos cariocas sofremos desse mesmo problema. A Avenida Brasil, que é a grande porta de entrada hoje do município, ela está passando por um momento de obras, a gente sabe que isso é passageiro, vai acabar, vai melhorar. E uma das coisas que a renovação da MRS tem como por objetivo é fazer o transporte de cargas, como o senhor Fábio mesmo mencionou, pelo meio do modal ferroviário, com o intuito de quê? Ajudar ao Estado a desafogar a Avenida Brasil no seu acesso principal à cidade do Rio de Janeiro. Isso também é uma das possibilidades que estão sendo tratadas dentro da nossa renovação. Com relação à região metropolitana do Estado, nós, MRS, participamos ativamente junto com o secretário Vicente Loureiro desse novo estudo que foi financiado pelo Banco Mundial e um consórcio francês a respeito da possibilidade, no nosso caso, o que atingia era diretamente ao ramal de Belford Roxo, aquele ramal ali da Supervia, e que a MRS divide trecho com a Supervia, de aproveitamento de parte da nossa faixa de domínio para melhoria do transporte de passageiros naquela região. MRS participou ativamente desse projeto, informando e dando dados suficientes para disponibilização futura e, logicamente, com a autorização do nosso órgão concedente, de faixa de domínio para possibilitar ali a construção daquilo que foi vislumbrado por esse estudo, que seria um VLT naquela região. Então, como os senhores podem observar, eu acho que a MRS está sempre muito aberta a novos questionamentos. Eu, como carioca e oriunda do transporte de passageiros, sou muito sensível a essas colocações. E dentro do nosso plano de renovação de concessão, o Estado como um todo, ele vai estar beneficiado também passando por mobilidade urbana. Quando a gente chega ali na região de Barra Mansa, a gente encontra uma grande obra que foi, à ocasião, toda ela voltada para a mobilidade urbana,
do PAC de Barra Mansa, que foi completamente paralisado pelo governo federal por inúmeras questões. E a última delas, a falta de recurso. A MRS não está se furtando de revisitar esse projeto de mobilidade ali dentro do município de Barra Mansa. Igualmente, em Três Rios, a gente tem uma outra possibilidade de cessão também de faixa de domínio para melhorar a mobilidade do município. Em outros municípios, todos eles estão sendo revisitados nessa nossa possibilidade, com adequações de passagem em nível, possibilidade de eliminações até mesmo das passagens em níveis, melhorias nas passagens de pedestre, colocação de cancelas automáticas, enfim, toda a sorte de investimentos que possibilitarão a melhora não só para a MRS, mas principalmente para as comunidades lindeiras à linha férrea. Eu acho que, se tiver mais alguma coisa, eu estou à disposição. Queria ouvir o Alexandre Porto, por favor. Queria, primeiramente, dar bom dia a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder contribuir com o debate. Cumprimento o presidente, doutor deputado André Feliciano, deputado Atineu, a quem eu parabenizo pela iniciativa de discutir essa questão das concessões. Cumprimento aqui o colega da Administração Pública do Tribunal de Contas, professor Raul, colegas aqui do MDT e a própria concessionária. Antes de iniciar, eu sou o superintendente da área de ferrovias da NTT, então eu tenho competência para falar somente sobre a área ferroviária, não tenho competência para falar da área rodoviária. Eu só quis exemplificar, porque o modus operandi de vocês é o mesmo. O modus operandi de vocês é o mesmo, meu irmão. Inclusive, o que acontece é exatamente esse desenho aqui. É a concessionária do lado da NTT, da agência reguladora, que devia regular, mas não regula nada, porque tem outros interesses. Então, você não vem com essa história aqui, não, porque eu sei muito bem qual é a sua competência. Tá bom? Calma. Eu sei muito bem que sua competência é ferroviária. Você não precisa aqui me ensinar isso, não. Eu só dei exemplo a você. Você entendeu muito bem o que eu estou te falando. Calma. Você vai devagar, irmão. Vai devagar, porque a gente vai ter muita conversa. Você pode ter certeza. Entendeu? Alexandre, nem querer contar historinha aqui para mim, não. Tá bom? Presidente, eu apenas quis esclarecer a competência. Eu sei qual é a sua competência. Se você não entendeu as exemplificações que eu dei aqui, é porque você não quer entender. E o desenho hoje das concessões no Brasil é exatamente essa. É agência e concessionária de um lado e povo do outro. Entendeu? É esse desenho que está aqui. Aliás, você tira uma foto deles dois ali para mim, por favor. Tá? Esse é o desenho, irmão. Por favor, Altineu. Doutor Alexandre, por favor. Obrigado, presidente. Apenas a localização da mesa, eu sentei onde estava o meu nome. É sempre assim, irmão. Foi vocês dois que eu encontrei ali fora. É sempre assim. É a agência do lado da concessionária. Você pode ter certeza que vai mudar, Alexandre. Eu vou estudar muito bem as multas que você aplicou, os relatórios circunstanciados que você fez, que é a primeira pergunta que eu vou te fazer. Eu quero a relação dos relatórios circunstanciados que você fez em relação à MRS e as multas que você aplicou à MRS. Tá? Em relação às concessões rodoviárias, o dia que você estiver trabalhando lá, eu peço a você. Aqui não é o caso, não. Por favor. Conta a história para mim, meu irmão. Porra. Bom, vamos tentar novamente aqui. Eu vim aqui com uma boa intenção, presidente. Vim aqui para tentar colaborar com o debate. Como servidor público de carreira da agência e nomeado no cargo de superintendente. Lá atrás, quando houve a desestatização da rede ferroviária federal, a rede ferroviária ela era uma empresa estatal e ela exercia, sim, um papel social e econômico para o desenvolvimento da nossa economia. Acontece que a rede ferroviária, naquela época, naquele contexto do neoliberalismo econômico, ela operava em grandes prejuízos operacionais. A gente tinha uma ordem de déficit aí de 350 milhões de dólares ano. E esse sendo um dos motivos que ela foi incluída no PND e acabou fazendo-se a desestatização e nós tivemos a sua malha dividida em 6 contratos e a concessão sendo realizada. Tá? Eu digo isso porque grande parte dos problemas que a gente vivencia é fruto desse contexto que foi feito à época da desestatização, que culminaram com a celebração daqueles contratos. Né?
Então, assim, a gente tinha um momento em que a rede exercia um grande papel de desenvolvimento econômico e social e, às vezes, operava trens em prejuízo para exercer esse papel. À medida que tem a desestatização, isso é delegado ao setor privado, esse papel de social e desenvolvimento, ele realmente, na política pública, ele deixa de ter aquela atenção que era dada anteriormente. Com relação às prorrogações de contrato, eu queria deixar claro que não foi a NTT que, de repente, acordou e falou vamos prorrogar os contratos de concessões vigentes. Isso veio com a chegada do ministro Levi, ainda no governo Dilma, onde trouxe a política pública de se tentar prover investimentos imediatos na malha existente, mediante dar mais tempo para a amortização desses investimentos. Então, foi o formulador de política pública, no caso o governo federal, quem determinou que fosse estudado as eventuais prorrogações antecipadas dos contratos. Não foi a NTT que, de forma unilateral e deliberadamente, tomou esta iniciativa. Com a chegada do presidente Temer, é editada a medida provisória 752, né, que culminou na Lei 13.448, e essa lei traz os requisitos de quem pode pleitear uma prorrogação antecipada ou não. Tá? Inicialmente, apenas 5 concessionárias estavam habilitadas nesses quesitos estabelecidos na medida provisória, e com a edição da Lei 13.448, dentro do processo legislativo, esses quesitos foram bastante flexibilizados, a ponto de hoje qualquer concessionária pode pleitear a sua prorrogação antecipada. É claro que isso tem que ser feito uma análise técnica e discricionária do agente regulador. Esse processo, ele inicia-se lá em 2015, ou seja, nós estamos em 2017. O Tribunal de Contas acompanha este processo, tem um relatório de fiscalização já apurado. Inclusive, o próprio tribunal indeferiu uma medida cautelar do Ministério Público, dizendo que a agência tem agido com prudência nesse caso e transparente. Então, é um processo que tem inúmeras etapas a serem seguidas, precisa passar pela aprovação prévia do tribunal, precisa passar por audiências públicas, precisa passar pela aprovação do Ministério dos Transportes. Então, não há nenhum ato a ser feito pela agência dentro de um curto prazo, de uma forma atabalhoada, de uma forma sem respeitar o processo administrativo legal. Com relação à questão do trem Barrinha, eu queria trazer alguns esclarecimentos. A MRS Logística, em seu objeto contratual, é o transporte ferroviário de carga. Ela não recebeu a delegação do poder concedente para prestar transporte ferroviário de passageiros. Mas, por outro lado, ela tem a obrigação, sim, no contrato, de ceder 2 pares de trens para eventuais operadores. Ela tem que disponibilizar a via em bom estado de conservação para que diversos operadores possam utilizar, e essa é a sua obrigação contratual. Transporte ferroviário de passageiro, quando passa por mais de um município, como é o caso do trem Barrinha, é competência do Estado, não competência da União Federal. E para passar o transporte ferroviário de passageiro para um operador, é necessário, por força de lei, de uma licitação, uma permissão, cabendo aqui à Secretaria do Estado do Rio de Janeiro organizar esse certame. Compete à NTT tentar compatibilizar a linha com o operador, mas a decisão de se delegar isso para o setor privado seria do Estado do Rio de Janeiro e não da União Federal. Era somente isso que eu queria colocar e me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas e sugestões. Doutor Alexandre, só para contribuir, tem previsão de prazo dessa prorrogação desse contrato? Não? Tem previsão de audiência? Como é que estão os prazos? Presidente, em relação só à MRS? Sim, a PPI, este órgão vinculado ao governo federal, hoje à frente o ministro Moreira Franco, ele qualifica os projetos e dá prioridade. Então, foi dada uma lista de prioridade para a NTT para implementar esses processos. O primeiro deles foi a Malha Paulista, que a gente passou por uma audiência pública no início do ano, e a gente está aqui organizando o processo para atender algumas recomendações aí que o Ministério Público e o Tribunal têm pedido. No caso da MRS Logística, ela protocolou o seu plano de negócios na agência no mês de abril, ele está sendo analisado, e a gente busca, como uma meta interna, fazer audiência pública ao final de outubro deste ano.
caso seja possível terminar todos os estudos até lá. Caso seja necessário mais tempo, a gente deve postergar um pouco esse trabalho. Lembrando, presidente, que depois da audiência pública, temos que fazer um relatório dessas contribuições recebidas, respondê-las tecnicamente, buscar um parecer da Advocacia Geral da União, buscar a aprovação do Ministério dos Transportes e uma aprovação prévia do Tribunal mediante um acordo. E somente após todas essas etapas é que esse processo será submetido à diretoria da agência para uma eventual celebração de termo aditivo ao contrato. Obrigado. Doutor Márcio Pacheco. Olá, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. É uma grande honra para mim estar aqui, né? Então, ao lado aqui do presidente André Ceciliano, a quem parabenizo por essa iniciativa, ao lado do deputado federal Altineu Cortes, a quem também parabenizo. Cumprimento a doutora Rosa Maria, representante da MRS, o doutor Alexandre, da NTT, todos os senhores aí para quem nós trabalhamos, né? Os senhores todos que estão sentados aqui. Então, eu tenho plena consciência que eu trabalho para a sociedade brasileira, que o meu trabalho ele se dá em prol do interesse público, né? Então, eu peço desculpas aqui pelo meu atraso, mas eu perguntei aqui na portaria, aqui embaixo, e me falaram, olha, tem uma audiência pública no anexo sobre transporte. Eu fui para lá e fiquei lá, era sobre transporte ferroviário também, aí me ligaram, aí eu vim correndo para cá, tá? Então, desculpe aí por esse atraso, mas eu entrei na audiência errada. Coincidentemente, estava tratando de transporte ferroviário também, no outro prédio, tá? E eu queria falar o seguinte, eu sou secretário de uma das duas secretarias que o TCU possui aqui no nosso estado, tá? O estado do Rio de Janeiro é o único estado onde o TCU possui duas secretarias. Então, tem uma para fiscalizar empresas estatais grandes sediadas aqui, né? Exemplo de Petrobras, BNDES, Eletrobras, e existe uma outra secretaria, que é a Secretaria de Controle Externo no estado, onde eu sou secretário, que cuida de aspectos mais regionais, digamos assim. Então, a gente tem lá a clientela das universidades, dos hospitais federais, é uma clientela muito pesada, né? A clientela federal aqui é a mais pesada de todos os estados. Bom, o TCU é o braço técnico do Poder Legislativo no controle. O dono do controle é o Poder Legislativo. Então, a nível federal, é o Congresso Nacional, a nível estadual, a Assembleia Legislativa, né? Então, o braço técnico da Assembleia Legislativa para fazer ações de controle é o Tribunal de Contas do Estado. E o braço técnico do Congresso Nacional para fazer ações de controle é o Tribunal de Contas da União. Então, a gente faz os nossos pareceres, a gente faz as nossas auditorias, nós analisamos processos de contas e encaminhamos para o colegiado do tribunal julgar, né? Então, os 9 ministros do tribunal julgam, né? Os nossos trabalhos de auditoria, tá? E dentro dessa missão aí, a gente tem que executar tanto uma tarefa de tribunal, analisando processos, quanto a gente tem que ser ágil para fazer auditorias. A gente tem que ser um órgão de auditoria, mas também um tribunal, tá? Então, a gente convive aí com essa dualidade, né? E o que a gente busca, principalmente, é orientar e prevenir, tá? Para evitar o gasto irregular, para evitar o desperdício, porque depois correr atrás do desperdício é muita perda de tempo e a gente não tem meios, a gente não tem dinheiro para isso, tá? Então, a gente sempre tenta orientar, prevenir e evitar os desperdícios. Então, com esse intuito, o tribunal ele faz auditorias nas agências reguladoras, buscando verificar como é que essas agências reguladoras atuam, tá? Então, buscando verificar se há, por exemplo, já houve aí diversos casos aí de determinação do TCU para que tarifas de pedágio fossem reduzidas, né, em estradas federais, porque aquele cálculo mereceu conserto, tá? Aquele cálculo feito pela agência mereceu conserto e já houve determinação do TCU para isso. Eu próprio participei de um trabalho aí em que o seguro DPVAT de todo mundo nessa sala não aumentou, tá? Nos últimos 4 anos, inclusive até diminuiu o seguro DPVAT por causa de um trabalho que foi feito pelo TCU na SUSEP, tá? Que apesar de não ser agência, atua na
regulação de seguros. Então, o seguro DPVAT caiu por causa disso. Então, a nossa finalidade, o nosso trabalho nas agências é verificar se elas estão cumprindo com o papel dela de regulação. A gente não vai fazer auditoria dentro da concessionária, mas a gente audita a agência para verificar se ela está cumprindo o papel dela, se ela está verificando se os contratos estão sendo cumpridos, né? Se todas aquelas cláusulas, todas as obrigações que estavam previstas no contrato estão sendo cumpridas e se eventuais tarifas concedidas estão sendo concedidas no valor correto. Bom, eu aqui sugiro a todos aqui dar uma lida no acórdão 1205 de 2015, tá? Acórdão 1205 de 2015 do plenário do TCU. Esse acórdão aí consubstancia, né, finaliza, né, digamos assim, um trabalho de auditoria muito grande que foi feito para verificar o plano de investimento em logísticas no que tange a ferrovias. Tá? Então, existem ali diversas determinações, diversas recomendações. Eu vou só me fixar aqui no finalzinho, que o plenário do TCU falou o seguinte: olha, da ciência à Casa Civil, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao Ministério dos Transportes, a NTT e outras, né? A Empresa de Planejamento e Logística, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, de que os achados dessa auditoria denotam insuficiente grau de governança da política pública do Pio Ferrovias e poderão comprometer a viabilidade econômica e financeira do programa e, por consequência, a sua efetividade, e também das outorgas de concessões, permissões ou autorizações dele decorrentes, o que se traduz, em última análise, em risco de desperdício de recursos públicos e prejuízo ao desenvolvimento nacional. Outro item, né? Sendo dada a ciência também a esses órgãos. Na hipótese de permanência do cenário evidenciado nesta fiscalização, a falta de estudos técnicos e econômicos atinentes ao referido programa será levada em consideração quando da fiscalização dos processos de outorgas de concessões, permissões ou autorizações, baseadas no modelo do Pio Ferrovias, especialmente da documentação que deverá compor o primeiro estágio a que se refere o artigo 7º da IN 2798 do TCU. Tá? Então, essa IN 2798 do TCU é quem, na verdade, regulamenta como é que um processo de concessão deve acontecer, né? Os diversos estágios que acontecem num processo de concessão, né? Como apontado ali pelo doutor Alexandre, né? Então, e para que essas concessões aconteçam, né? Para que esse plano de investimentos em ferrovia tenha sucesso, o TCU demanda aí que haja estudos de viabilidade, que demonstrem que aquelas opções, que aquelas escolhas foram as melhores, porque isso não fica bem claro, tá? Então, dentro do nosso papel aqui, né, feitas essas explicações que o serviço de transporte ferroviário, ele é muito caro para a gente, ele é muito importante para o TCU, né? Ele é muito importante para o interesse público, né? Auditorias vêm sendo feitas nisso, tá? E a gente tem um planejamento até em parceria com a nossa secretaria especializada que vê com a nossa secretaria especializada que vê desestatização na área ferroviária, né? Que é a CEINFRA Porto Ferrovias. A gente tem um planejamento de verificar junto com eles e com a secretaria que vê também rodovias, né? Se as concessionárias em operação aqui no Estado, né? As concessionárias de bens federais em operação aqui no Estado, se estão cumprindo com a parte dela e se as agências estão fazendo a regulação devida, né? A gente tem o planejamento de fazer esse trabalho. Agora, independentemente disso, tá? O que eu quero colocar para todos aqui é que a gente tem o nosso plano de auditorias, mas a gente, nós temos recursos finitos, né? Nós temos aqui no Estado 45 auditores, cuidando aqui da nossa secretaria.
são muitas ações que têm que ser feitas aqui, como os senhores devem imaginar, né, na área de educação, na área de assistência social, Bolsa Família, na área de habitação, de proteção e defesa civil, na área de saúde. Então, a gente não consegue estar em todos os lugares, tá? E é fundamental que os senhores, que a população, que a sociedade, que os excelentíssimos senhores parlamentares, né, que os senhores nos municiem com problemas e também municiem o pessoal do Ministério Público e da Controladoria Geral da União com esses problemas. Então, existem modalidades de ações de controle, que são a denúncia e a representação, tá? Então, havendo qualquer indício de que a agência não está cumprindo com o papel dela, qualquer indício de que a concessionária não está cumprindo alguma cláusula contratual, é dever e é direito, principalmente direito, é um poder-dever do cidadão denunciar, tá? É um poder-dever do cidadão denunciar. Os senhores vão estar exercendo a sua cidadania. Então, por favor, nos municiem com essas informações. Então, isso está na pauta do TCU, né? Existe um processo formal para analisar como é que essas concessões são feitas. A gente está na época de verificar isso, audiências públicas ocorrerão e nós estamos à disposição dos senhores para isso também, tá? Dentro desse debate amplo, transparente e claro, né? E honesto, ok? Obrigado aí por essa chance, presidente. Obrigado, doutor Márcio. Então, eu queria combinar aqui que nós pudéssemos fazer perguntas, né? E aí vamos abrir para a NTT, para a MRS e para o próprio TCU poder responder. Pode ser assim, essa dinâmica? Por favor. Zé Maurício, quer fazer? Por favor. A minha pergunta é para a MRS, a senhora Rosa Maria, quando ela diz que não há previsibilidade do transporte ferroviário de passageiro por parte da MRS, mas que ela não se opõe ao estudar uma proposta feita por um agente transportador, né? E nós ouvimos isso, nós do MDT, Movimento de Defesa dos Trens, nós ouvimos isso pela primeira vez da MRS em 2002, em Barra do Piraí, quando nós procuramos pela primeira vez a MRS para tratar exatamente do trem do Barrinha, enquanto um trem para a integração geoeconômica entre as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e Sul Fluminense. E então, a partir dali, nós iniciamos um estudo, junto com a COP, com a UFRJ, aproveitando, inclusive, um trabalho que havia sido feito pelo professor Raul de Boni, lá atrás, lá bem antes, né, professor? E aproveitando que esse estudo era feito ali no trecho entre Volta Redonda e Itatiaia, né? E incluímos isso, então, trazendo até a região metropolitana. A proposta, o objetivo era exatamente mostrar a viabilidade de um transporte que pudesse reverter o processo iniciado lá em 1930, lá na década de 30, com a implantação do Estado Novo, onde se deu início a um processo de urbanização do Brasil, né? E isso aí afetou demais, principalmente a região rural, principalmente aquela área ali cortada pelo trem, né, pelo Barrinha, e que acabou tirando de lá várias pessoas, inclusive eu, né, impossibilitando completamente a permanência das pessoas naquela região, uma área rural, e inchando a região metropolitana, que não tinha capacidade nenhuma para poder absorver aquele contingente despreparado para o que se exigia aqui, em contrapartida para ocupações dos empregos oferecidos. Enfim, e nós fizemos, então, no primeiro momento, o estudo de viabilidade, isso depois de anos. Cada vez que nós procurávamos a MRS, aí tinha uma nova etapa para ser cumprida. Nós cumprimos todas e, no final, exatamente faltou esse agente interessado, que não restou nada para a gente, a não ser criar uma OCIP, com base na legislação de OCIP, montar um quadro de pessoal específico e qualificado para poder operacionalizar um trem de passageiro. Ficou acertado no outro momento até mesmo uma parceria com a MRS, que ela poderia ceder uma locomotiva. Nós buscamos, fizemos orçamento, enfim, teve todo um estudo apresentado. Quando a equipe, por último, esse trabalho teria que ser apresentado pela equipe de professores que orientou, que era na COP.
levamos os professores em Juiz de Fora, foi apresentado, foi debatido, ficaram de fazer uma avaliação, realmente fizeram, mas não encaminharam para a COP, encaminharam para um outro destino, e que nós levamos aí, se eu não me engano, uns três anos para poder ter acesso a esse estudo. Então, aí hoje, a MRS repete isso, né? Mas, não, na verdade, a gente já passou, a gente já ouviu essa colocação de um outro representante, claro, da MRS, e em 2002, eu repito, em Barra do Piraí. Aí, por que não se viu? Quer dizer, o estudo apresentado naquele momento, em 2005, não serviu para a MRS. Quer dizer, por quê? O nome do senhor, desculpa. Doutora, por gentileza, vamos colher as perguntas, e aí, mais objetivo e mais ágil. O nome do senhor? José Maurício. José Maurício. Fábio. Bem, eu aqui eu direciono, né, não só para a NTT, mas também para a MRS. Nós do MDT, estudamos esses contratos de concessão já há muitos anos, desde que nós iniciamos, né, como vocês podem ver pelo que o senhor José Maurício falou. E nós nos deparamos o seguinte: por que o contrato da MRS é diferente do contrato da Vale? Por que a Vale pode transportar passageiro? E dentro do contrato da MRS não diz que ela não pode transportar, diz que ela assegura e que o objeto de contrato é de carga. Mas agora o tempo são outros, não é assim que funciona? Por isso que há a renovação de contrato. Queremos que a NTT, queremos que o Ministério do Transporte estude uma maneira de que haja sim comprometimento da MRS, da concessionária, não só da MRS, mas de todas as concessionárias a transportarem passageiros, sendo ele combinado, de todas as maneiras, ou pelo Estado, mas que a MRS tem que sim que assegurar o transporte passageiro. As cidades por onde passa as ferrovias, elas não estão ganhando nada, elas só ganham o quê? Trepidação, poeira e impedimento, e não ganha mais nada. Queremos sim que haja comprometimento sim do contrato da MRS nessa renovação para transportar passageiro. Doutor Raul Debonte, por gentileza. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso representante do TCU. Eu penso que, de tudo que nós estamos tratando aqui, existem duas questões que são maiores. Uma primeira questão que diz respeito à política de transportes adotada lá nos anos 1990, né? Onde realmente a ferrovia passou a uma condição absolutamente secundária de abandono e foram assinados os contratos de concessão. No âmbito do contrato de concessão, nós tínhamos, então, algumas responsabilidades que diziam respeito ao transporte de carga, com possibilidade, como nosso representante da NTT mencionou, de incorporação também de transporte de passageiros em determinadas situações. E nós tínhamos uma outra questão que eu gostaria de conhecer a percepção do TCU a esse respeito, que diz respeito ao patrimônio. Essas concessões tinham no seu contexto, no seu âmbito, um conjunto de itens patrimoniais que ficava sob a responsabilidade de quem estava recebendo, para que no futuro, então, fosse devolvido à União, enquanto patrimônio de todos nós, né? E o que nós vemos, Brasil afora, é um total abandono de metade da nossa malha ferroviária, né? Infelizmente, é essa a realidade. Nós temos 12 mil quilômetros, pelos dizeres dos nossos textos especializados, que estão sendo utilizados no transporte de carga. Transporte de passageiros foi praticamente eliminado, a menos de uma ou outra exceção. Agora, a questão patrimonial é gravíssima. Nós perdemos aí boa parte dessa malha ferroviária nacional, que foi construída com recursos e com participação da nossa sociedade toda, e hoje a gente tem um grande percentual que se perdeu.
Então, como nós falamos aqui da questão da avaliação, da percepção, do como é tratado esse assunto, eu gostaria de saber do representante do TCU como é que é visto essa questão patrimonial no contexto dessas concessões, porque realmente é tão grave quanto todo o resto. Nós temos uma perda fantástica em termos de patrimônio nacional, pelo abandono, pela invasão, pela degradação, né? Ok. Deputado Altineu, por favor. Eu passei para o senhor presidente agora por WhatsApp a publicação do dia 3 de maio do Conselho de Programas de Parcerias e Investimentos, citada pelo doutor Alexandre aqui, onde no artigo 3º, opinar favoravelmente, submeter a deliberação do presidente da República os seguintes empreendimentos públicos federais do setor de transporte ferroviário para qualificação no âmbito do PPI. Número 1, conforme o doutor Alexandre falou, América Latina Logística Malha Paulista, ALLMP. Número 2, MRS Logística Malha Sudeste. Eu gostaria de saber do doutor Alexandre, o senhor deu a data, qual é a data de abril que foi dada entrada no plano de negócios protocolado na agência? Abril desse ano. E eu vou protocolar oficialmente amanhã, quarta-feira, na comissão, mas já vou lhe adiantar, porque eu quero deixar registrado nessa audiência aqui, exatamente a cópia dos relatórios circunstanciados desse contrato da MRS, assim como todas as multas aplicadas e a cópia do contrato. Tá? E só para ilustrar aqui, então são só essas perguntas. Eu não vou avançar nas perguntas não, porque eu estou satisfeito com as perguntas dos demais. Depois do artigo 3º, onde diz opinar favoravelmente, no parágrafo único diz: o poder concedente observada a vantajosidade para a União e após avaliação da conveniência e da oportunidade de cada projeto, poderá promover a prorrogação antecipada dos contratos relativos aos projetos ferroviários de que trata o CAPT nos termos da medida provisória 752, 24 de novembro de 2016. Engraçado, presidente, que esse parágrafo diz: o poder concedente observada a vantajosidade para a União, né? Devia ter aqui vantajosidade para a União e para a sociedade, né? Aqui está só para a União. Qual a data de vencimento desse contrato? Ele foi assinado em dezembro de 96, são 30 anos, então restam aí até 2026. 2026. E esse plano de negócio, ele propõe a antecipação da renovação? Não, o plano de negócio é a intenção de investimentos da concessionária... com a renovação? Com a renovação. Então tá, então eu gostaria de registrar isso. Eu vou solicitar a cópia do plano de negócio, eu gostaria de saber a cópia dos relatórios circunstanciados da vida desse contrato, as multas aplicadas e, obviamente, a cópia do contrato original. Seriam só essas minhas colocações. Antes de abrir para as respostas, primeiro o doutor Deboni coloca uma questão importante, Márcio. Nós estamos vendo ao longo da concessão da Supervia a alienação de bens sem autorização legislativa. Não há autorização aqui no Estado do Rio de Janeiro, e pelo que eu saiba também não há nacional, da possibilidade da Supervia vender terrenos ao longo da ferrovia. Isso vem acontecendo. Então, vai aí uma pergunta se vocês têm conhecimento dessa questão. Em relação à MRS, nós temos tido aqui, doutora Rosa, a gente tem recebido vídeos, tem recebido denúncias também, questão das cancelas automáticas, por exemplo, na passagem de nível lá em Mendes. Lá tem Morse, a cancela automática, tem Humberto Antunes, mas não tem no bairro que tem maior número de população, que é no bairro chamado Água Fria. Tem abaixo-assinado, tem outras demandas. E temos também vídeos da questão da poluição com o pó de minério de ferro. Então, isso temos longos vídeos, chegaram mais de 10 denúncias
em relação à poluição. Então, saber se a MRS tem alguma previsão para acabar com essa poluição, da questão do derramamento de pó do minério de ferro e também a questão, ao longo do Estado do Rio de Janeiro, previsão de instalações de cancelas automáticas. E se a senhora também puder nos colocar, não detalhadamente, mas em relação também ao plano de investimento, se tiver algum dado importante, seria bom. Então, abrir para a resposta, né? Vou começar com o TCU, depois a doutora e o doutor Alexandre. Quanto à pergunta do professor Debonis, né? Patrimônio da Rede Ferroviária Federal, né? Então, a gente fez uma auditoria na Superintendência do Patrimônio da União, no ano retrasado, né? Para verificar alienação de imóveis da União. Então, esses imóveis da extinta Rede Ferroviária Federal, né? Que ainda está em liquidação, está em extinção, né? Ainda existe essa personalidade jurídica da Rede Ferroviária Federal. Os imóveis foram para a responsabilidade da União. Grande parte desses imóveis aí estão em programas de habitação social, né? Foram passados para programas de habitação social e a gente verificou isso junto à SPU. E parte desses imóveis, né? Porque a maior parte ficou com o concessionário, né? Ficou com os diversos concessionários, né? E, inclusive, eu estava pesquisando um acórdão do TCU de 2009, cobrando da MRS, 2008 ou 2009, cobrando da MRS a manutenção de diversas estações aí espalhadas ao longo dessa malha, né? Várias estaçõezinhas aí, diversos próprios, né? Diversos próprios que tem que ter essa manutenção, né? Que tem que ser objeto dessa manutenção, né? E isso a gente vem cobrando da SPU, para a SPU cumprir com a parte dela, tá? E também tem que ser cobrado do concessionário, tá? Então, é uma extensão grande, é uma área grande de terras, né, federais, e a gente se deteve junto à SPU com essas aí que foram alienadas, né? Que foram passadas, né, por parte da União para municípios para habitação social, tá? Eu não tenho conhecimento de venda por parte da Supervia para terceiros, tá? Mas acho que seria interessante a gente verificar isso, se isso for concreto, né? Isso é algo importante para a gente auditar, para a gente verificar, tá? Doutor, tem autorização por parte do governo federal, lei específica para a Supervia poder alienar, vender áreas? Eu desconheço. Tem ocorrido na Baixada Fluminense, então, a gente tem notícias, município de Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, entre outros, que a Supervia vem vendendo áreas ao longo da ferrovia. Presidente. Não temos aqui, seguramente, internamente, já pesquisei, não há autorização legislativa para tal. Eu queria, então, com essa confirmação, porque esse é o quadro, infelizmente. Na realidade, nós temos áreas invadidas, nós temos áreas degradadas. Por exemplo, aquela defesa do retorno do trem a Petrópolis encontra uma dificuldade absurda, porque a área foi toda invadida. E é assim ao longo dos sistemas. Áreas degradadas, invadidas, ocupadas com outros negócios e tal, né? Eu gostaria, então, em função desse reconhecimento, que a gente desse uma posição bastante destacada a essa questão patrimonial, porque ela é gravíssima no que diz respeito à ferrovia brasileira. E, realmente, a forma como foi conduzida no início permitiu, então, que houvesse essa facilidade no sentido de todos esses problemas que a gente percebe, que não são poucos, são em grande número e gravíssimos. Patrimônio da população brasileira que foi perdido porque não se teve o devido cuidado em tratar isso com a defesa que isso exigia. Uhum. Tomás, quer concluir? Não, só para concluir, né, que
essa sua preocupação, professor Debonis, ela é muito legítima, tá? Esse problema do patrimônio da União, quanto a patrimônio do Estado e do município, eu não tenho o que falar, mas patrimônio da União, nós fizemos auditorias no ano passado, por exemplo, em imóveis da União alugados aqui no Estado, tá? Então, cerca aí de 2.000 imóveis que não tem nem contrato, tá? O município de Xerém, quase todo, está nessa situação. Aí já são mais alguns milhares, né? E para os quais não há nem contrato. Então, foi determinado que a SPU fizesse um termo de ocupação, para legitimar essa posse por parte das pessoas que estão lá. Então, só no nosso estado, aqui, estado do Rio, da União, são milhares. E a gente vai auditar agora patrimônio do INSS, que deve ser um negócio assombroso também. Fomos, ano passado, verificar patrimônio das universidades. Só para o senhor ter uma ideia, a Universidade de Seropédica, né, a Universidade Federal localizada lá, a UFRRJ, não se sabe nem onde ela termina. Entendeu? Então, registro dela em cartório é uma coisa muito antiga, que aí tantos metros a contar da árvore e tal, tantos metros a contar do morão, não sei o quê. Então, muita coisa invadida, muita coisa sem dados cartoriais. Então, é um problema grande. Então, o da Rede Ferroviária Federal é imenso, né? Até pela extinção de quem tomava conta desse patrimônio, tá? É um problema muito grande, que já houve auditorias e já houve determinações aí para que providências fossem tomadas, né? Mas a gente tem que voltar o tempo inteiro para verificar se algo foi feito. Obrigado. Doutora Rosa, por favor. Microfone. Está gravando? Senhor José Maurício, respondendo à sua pergunta, por que não foi aceito o estudo de 2005? Ou pelo menos respondido, né? Na verdade, o que a gente ouviu foi que ele não seria aplicável porque era um trecho muito congestionado, principalmente entre Barra do Piraí e 64 ali no final de Paracambi. Né? Então, essa foi a resposta que a gente ouviu. Da ocasião. Eu desconheço esse estudo, como eu falei, eu estou na MRS desde 2012, mas não me furto de recebê-lo outra vez e revisitá-lo. Então, eu vou lhe passar a minha direção e o senhor, por gentileza, encaminhe esse estudo para que ele seja revisitado. Nesse momento está sendo feita uma atualização, que ele é de 2005. Então, Sim, nós certamente. estamos atualizando, concluindo uma atualização, até sobre a orientação do professor Raul de Boni, né, e a gente espera estar com ele em condições de reapresentá-lo. Perfeitamente, o MRS irá recebê-lo. Senhor Fábio Paixão. Essa pergunta foi direcionada a mim e ao Alexandre, da NTT, doutor Alexandre. Diz respeito ao objeto da concessão. Se a gente mudar o objeto da concessão, não existe uma renovação, existirá uma nova licitação. Então, o objeto não pode ser modificado numa renovação de concessão. Me corrija, por favor, doutor Alexandre, se eu estiver errado. Assim, se você tem um objeto e foi contratado aquele objeto, ele tem que ir até o final. Se ele sendo prorrogado, aquele objeto deve permanecer sob burla do processo licitatório da origem. Então, mas não impede da gente ter transporte de passageiros em pontos distintos da malha. Entrando um pouco nessa questão, presidente, se eu me permitir, foi me perguntado sobre o porquê de Vitória, Minas e Carajás, né? São os únicos contratos de concessão celebrados lá na década de 90, cujo objeto prevê tanto a exploração de carga quanto de passageiros. Foi o único dos dois contratos da época da desestatização, cujo objeto tem carga e passageiro. Todos os outros contratos da rede ferroviária, são 6 contratos, mais o 7º da Malha Paulista, ele prevê apenas o transporte ferroviário de carga, isso está no seu objeto. Agora, é permitido e é obrigação da concessionária compartilhar suas linhas com outros operadores de passageiros. Então, a concessionária tem que manter e zelar pela linha e compartilhar, ela não pode ser um impedimento a que outros operadores de passageiro possam usufruir da nossa infraestrutura ferroviária.
Tanto é que o contrato prevê aquela cessão de 2 pares diários de trem para o transporte de passageiro, seja ele turístico ou regular. Ok. Não, é porque foi falado também Itaguaí e Santa Cruz. Logicamente, nós sabemos que o contrato de concessão é transporte de carga. Sim. E a permissão, né, para que possa ter 2 pares Uma obrigação diários. da- É obrigação da dela concessionária. ceder essa janela para o transporte Mas a própria de passageiro doutora Rosa quando falou tiver. de Itaguaí e Santa Cruz agora há pouco. Sim, será cedido faixa de domínio, ali naquela região há disponibilidade de faixas de domínio para isso, para a construção segregada de uma faixa para passageiros, e esta operação não se dará pela MRS. Quem opera este trem é a Supervia. Ok. Alguma? Agora, Por favor. respondendo ao senhor presidente, no que diz respeito às cancelas automáticas, na nossa renovação de concessão estão previstas em áreas urbanas cancelas automáticas em praticamente toda a extensão da nossa linha em áreas urbanas, ok? Pó de minério. A MRS ela tem um sistema de aspersão de polímero que é justamente para impedir que esse pó de minério voe, vamos dizer assim. O que é esse aspersor de polímero? Lá no embarque do minério em Minas, é aspergido este polímero no trem carregado. Esse trem desce pela Ferrovia do Aço. Quando ele chega na altura de Barra Mansa, nós temos um outro aspersor que dá uma recarga nessa aspersão, ele dá uma outra aspergida no trem, que esse trem, então, segue seu destino, seja ele para o porto de Mangaratiba ou qualquer um outro destino que o venha fazer. O plano de investimentos da MRS foi aquele que eu comentei no que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro, foi aquele que eu comentei aqui no início da minha explanação, que passa por essa grande inclusão de cancelas automáticas, melhorias de passagens de pedestres, melhorias por diversos municípios, inclusive na chegada ao Porto do Rio de Janeiro, melhorias dentro das linhas do Porto, fazendo uma readequação para melhorar toda essa coisa do transporte ferroviário no Estado, eliminação de interferências, o trem de passageiros, a cessão e a construção por parte da MRS da parte de infraestrutura e superestrutura lá em Itaguaí, Barra Mansa, Pinheiral, Três Rios, os demais municípios da Baixada, enfim, a gente está realmente fazendo uma varredura na nossa linha, buscando melhorias, principalmente no que diz de respeito a conflito com comunidades. Esses investimentos aos quais eu mencionei estão todos eles direcionados com conflitos com a comunidade. Algo mais? Deputado Tineu. Uma outra pergunta? Bem, então a MRS não tem nenhum óbvio de nós entregarmos esse estudo. Não. Né? Vamos Agora, receber. diferente de Itaguaí e Santa Cruz, a questão, por exemplo, do Sul Fluminense é passar a mesma malha ferroviária. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu não sou técnica, tá? Mas acredito que não haja espaço para se construir uma via segregada ali. Tá? Porque, se houver, esse é o melhor dos mundos. Tá. Eu queria, por último, nós vamos encerrar mais 10 minutos. Nós sabemos que todo o transporte público de massa é subsidiado. Então, eu queria ouvir do doutor Raul Debonis, que se a gente for entrar na viabilidade econômica para o transporte passageiro de Japeri até Itatiaia, talvez a médio e longo prazo, sim, teria viabilidade por conta do polo metal mecânico do Sul Fluminense, das montadoras de automóveis, mas em relação
a questão econômica, que seria muito importante que nós pudéssemos também aqui debater, do trecho Japeri até Itatiaia, que passa por Barra do Piraí, que a gente chama Barrinha, não é isso? Então, eu queria ouvir um pouquinho, doutor Raul, de que forma que nós poderíamos viabilizar esse transporte de passageiro. Bom, como foi lembrado aqui pelo Zé Maurício, nós estamos tratando aí da atualização desses dados, né? Nas etapas anteriores, primeiro com o BNDES, lá nos anos 90 ainda, onde realizamos na COP e o BNDES uma série de análises referentes a transporte de passageiros, transporte ferroviário de passageiros, em um conjunto grande de trechos aqui no Brasil. O trecho Itatiaia-Volta Redonda, né, foi o que apresentou os melhores resultados na época. Eu não tenho mais os números de cabeça, mas foi aquele exemplo que mereceu o maior destaque. E como era esse estudo? Nós fizemos estudos de campo, fomos lá, perguntamos às pessoas se elas viajariam, pagariam, quanto elas poderiam pagar e tal, e depois, confrontando essas coisas, nós chegamos a essa conclusão de que era absolutamente viável implantar o serviço nesse setor. Viável implantar? Viável, completamente viável, né? Realizamos com esse cuidado do levantamento de dados, tá? Um número grande de estudos para o BNDES na época, que tinha muito interesse em estimular uma retomada do transporte ferroviário de passageiros no país, né? Então, atualmente a gente ainda não tem essa atualização, mas não fico nada preocupado, entendendo que esse trecho realmente poderia ser um elemento muito importante de integração dessa região toda, desde o sul fluminense até a região metropolitana, passando por uma série de municípios importantes, né? Dando margem, inclusive, depois, a expansões desse sistema, seguindo a Campos ou Três Rios, pelo menos, né? E um projeto como esse não seria simplesmente colocar o trem na linha e permitir que ele circulasse. Ele certamente, como a gente tem exemplos aqui no país e em outros países, ele viria a ser integrado também a outros projetos geradores de emprego e renda e tal. Então, eu não tenho nenhuma preocupação em afirmar aqui que, pelos dados hoje existentes, né, pelas características regionais, essa retomada vem trazer um impulso grande a esse conjunto importante de municípios que liga desde o nosso sul do estado, passando pela região central até a região metropolitana, podendo ser integrado a outros projetos, como exemplos não faltam, né? E que o Estado do Rio de Janeiro estaria dando uma partida nova aí, importante para a disponibilidade do transporte ferroviário de passageiros em nosso país, né? Em nosso estado e em nosso país. Ok. Alguma consideração, deputado Altineu? Não, só para fazer uma consideração sobre a questão do patrimônio. O nosso Márcio do TCU disse do desafio em relação ao patrimônio público em diversos aspectos, né? Gostaria de pedir aos senhores que nos apontasse. Hoje é fácil isso, porque a gente tem a tecnologia, você tem um GPS, né? Então você tem o endereço, né? Uma simples certidão de ônus a certidão é uma coisa barata, entendeu? Se a gente até se propõe a ver como é que a gente pode caminhar com isso aí, mas para a gente ser assim mais rápido, eu gostaria que essas denúncias chegassem oficialmente com os endereços, através dos endereços que vocês possam levantar, assim como o GPS e as denúncias, se é Supervia, se é MRS, o que funciona, para que a gente possa encaminhar essas denúncias à CGU, né, ao Ministério Público Federal, enfim, e até isso, tornar isso público, se realmente isso está existindo ou não. Eu considero que isso é importante. O TCU, por mais que
que se esforce. O patrimônio público é muito grande, são muitos desafios. Eu acho que dessa forma, ligado às concessões na área do transporte, a gente pode ajudar através da comissão se a gente tiver dados mais precisos. Isso só os senhores podem fazer, porque os senhores conhecem o terreno. Então, se pudessem encaminhar para o nosso presidente aqui essas denúncias, enfim, vocês sabem onde é, vocês... Não estou citando o que está invadido, infelizmente é mais difícil, mas o que foi vendido, que funciona uma empresa, ou que foi realmente alguém está tendo algum benefício privado, eu acho que a gente pode trabalhar se a gente tiver dados. Seria só isso. Posso fazer um adendo? Por gentileza. Tomás. Complementando, né, o que foi dito pelo deputado, existe uma app, um aplicativo para celular do TCU, né, que eu esqueci de mencionar, que é o Eu Fiscalizo, tá? Eu Fiscalizo. Então tem para telefone Android, né, para telefone Apple também, o Eu Fiscalizo. Então com esse Eu Fiscalizo você escreve lá o que você viu, pode bater uma fotografia, tem o indicativo de localização, tá? Mostrando onde é que aquela irregularidade acontece, tá? Então é o Eu Fiscalizo. Outra coisa interessante também que eu gostaria de passar aí para vocês é o e-mail da nossa secretaria aqui no estado do Rio. Então é SESEX, S de sapo, E de escola, C de casa, E de escola, X, hífen, né, tracinho, RJ, tá? @tcu.gov.br. Então, esse é o e-mail da nossa secretaria. Existe na página do tribunal, né? Existe um telefone 0800, tá? Eu peço desculpas aqui que eu não estou me lembrando aqui o número, mas na página do tribunal tem esse 0800. Tem também o e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria@tcu.gov.br. Ok? Então, é fundamental que a gente tenha contato aí com o controle social, né? Com o controle feito pelo cidadão aí, para as informações chegarem a gente, tá? Obrigado. Bem, ficou claro que o contrato prevê a passagem, né, logicamente, ipsiliter a passagem de 2 pares de trem de passageiros. A pergunta é a viabilidade econômica e quem quer explorar, não é isso? Então, por gentileza, se a gente pudesse ter esse estudo o mais rápido possível atualizado, que a gente vai fazer chegar também ao Vicente Loureiro e ao governador, sendo governador também daquela região sul-fluminense, a gente precisa ter o interesse de fazer voltar essa linha de passageiros, eu não tenho dúvida. Será viabilizado porque é uma região que está em crescimento, as montadoras de automóveis, né? E temos a integração da região metropolitana com o sul-fluminense. Para encerrar, José Maurício, por favor. Então, acho que a principal viabilidade apresentada pelo trem, enquanto um trem que tem por finalidade fazer essa integração que aqui já foi colocada, é exatamente essa de promover que as pessoas que saíram, elas retornem, né? Isso aí, e ocupe aquele espaço que está hoje, é um espaço rural vazio, não é um espaço urbano vazio, mas um espaço rural vazio e com grande potencialidade para o desenvolvimento de atividades agrárias. Então, isso aí é o grande viabilizador desse transporte ferroviário de passageiro, que a gente vem chamando de barrinha. Então, para mim, é a grande importância dele no que tange a viabilidade. Por fim, presidente, contribuindo aqui com o debate, caso o estude aponte pela inviabilidade econômica, não é um impeditivo para a consecução do projeto, porque pode o Estado, por meio de uma PPP, complementar na medida exata o que falta para a gente ter o transporte. Okay. Então, o que eu quero dizer é que há mecanismos regulatórios possíveis de se implementar uma operação como essa que está sendo colocada aqui na mesa. E, complementando, né, doutor Alexandre, isso não precisa ser exatamente nesse momento de renovação, ele pode se dar a qualquer momento. Mas nós vamos aproveitar essa janela de oportunidade, inclusive nós vamos fazer chegar ao Ministério Público de Volta Redonda a ata dessa reunião aqui,
porque o doutor Júlio César tem acompanhado também conosco e, logicamente, por parte da MRS em relação à possibilidade da passagem, não há nenhum óbvio, logicamente, tecnicamente, tem que se entender para que a gente possa resolver o problema de horários e entre outros. E a questão técnica, viabilidade econômica, como já foi dito pelo doutor Alexandre, logicamente, né, tem a questão do subsídio, nenhum transporte de massa sobrevive sem subsídio, a gente precisa fazer com que o Estado também tenha o interesse, né, de ter um parceiro ali, quem sabe a própria Supervia. Então, agradecer a presença de todos, agradecer ao deputado Altineu Cortes. Dizer, Altineu, essa demanda é muito importante, é emblemática não só para o Estado do Rio de Janeiro, não só para a região sul-fluminense, mas para o Brasil, que a nossa malha ferroviária, ao longo de décadas, vem se reduzindo, e nós sabemos que é um transporte muito mais barato para passageiro e cargas, para que a gente possa fazer com que o cidadão possa ter o direito de locomoção. Então, agradecer ao doutor Raul, agradecer ao Movimento de Defesa dos Trens, agradecer a presença do doutor Alexandre, da doutora Rosa Maria e doutor Márcio Pacheco. Então, dando sequência, vamos fazer outras reuniões e a gente vai fazer chegar tanto a NTT como a Câmara, a comissão, Altineu, para que a gente possa trazer para o Estado do Rio de Janeiro essa audiência pública que vai discutir a prorrogação do contrato da MRS e fazer valer, doutor Márcio, com que a gente possa fiscalizar esses bens, porque é fato, vem acontecendo na nossa região aqui na Baixada Fluminense, a gente tem visto a alienação, a venda mesmo de patrimônio público, na minha opinião, para particulares, né? Sem nenhuma lei autorizativa, sem nenhuma determinação do próprio Estado, a AGENER, a AGETRANSP, a gente já fez aqui esse questionamento, a gente vai reiterar o pedido de informação à AGETRANSP, porque nós já notificamos a AGETRANSP e até agora não recebemos nenhuma resposta, mas é fato que estão vendendo áreas públicas ao longo da ferrovia no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente agradece a presença de todos, agradece mais uma vez o deputado Altineu, a presença daqui do TCU, da NTT, da própria MRS, e a gente vai fazer chegar também a NTT e a MRS esses vídeos, essas denúncias que nós temos aqui em relação às cancelas automáticas e também em pontos de derramamento de minério de ferro. Muito obrigado.